ótimo primeiro tempo aqui contra a Croácia. De fato, um primeiro tempo bem superior do que apresentou. Aí, meu povo, vamos voltando aí pro segundo tempo, né? Peço para vocês continuarem junto comigo aí. Comenta, compartilha, inscreva no canal, deixa bastante comentário aí, bastante like. Cada like de vocês aí é muito importante junto comigo, né? Agradecendo a Deus pela minha vida e pela vida de cada um de vocês. Tamo junto. Aí esse ficando doido lá com o drone pra cima deles, olha lá. Olha o drone jogando água nele lá, galerinha. Que lá é festa que o drone tá fazendo com ele lá, jogando água neles. Vocês sabem que o drone joga água lá de cima também, né? Então é isso aí. Comente, compartilhe e vamos pra cima. Olha o nosso craque aí do Flamengo. Depois da manhã tá junto com nós, se Deus quiser. Bora pra frente, pra trás, tem gente, galerinha. Comente, compartilhe, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha. Chama. 1-0, Brasil. Aquele cartão amarelo pro Casemiro no fim do primeiro tempo. Atuação muito boa da seleção brasileira do Brasil. Lembrando sempre, né, o Ancelotti queria treinar os titulares, trabalhar com os titulares nesses dois jogos, está aí Carlo Ancelotti, mas ele teve muitos problemas de lesão, muitos cortes. Então o Brasil hoje com um time bem mexido, optando por testes. Temos hoje Melo, Juliano Ibanez, Léo Pereira, Danilo Santos, Luiz Henrique, são muitos testes. A gente falou do Danilo Santos, mas o Luiz Henrique também foi um dos destaques nesse primeiro tempo, né? Partindo pra cima, vai lá. Começam as emoções do segundo tempo. Você ligado nos amistosos internacionais, Modric, temos Brasil na noite de hoje. O Brasil jogando aqui em Orlando, jogando nos Estados Unidos contra a seleção da Croácia. Como é que chamou muito bem a atenção, uma seleção que foi semifinalista das duas últimas Copas, que eliminou o Brasil. E o Brasil dominando o primeiro tempo. Luiz Henrique. Vem no gás. Dispara. João Pedro não recebeu. Demorou. Luiz Henrique balançou, ajeitou, chutou pro gol. Sobra fica com o Perisic. São os primeiros movimentos do segundo tempo e a bola é brasileira com o Casemiro. João Pedro deixou pro Luiz Henrique, que deixou pro João Pedro. Está jogando pela esquerda, Petar Susic. Passa pelo Ibanez. Tromba com o Casemiro. Na jogada entrou ali o Budimir. Falta marcada para a seleção do Brasil. Tá aí Budimir. Eu sou o Luiz Carlos Júnior, estou com o Ricardinho, com o Ari Faria, com o Felipe Brizola e sempre com você. Que vai acompanhar conosco mais uma Copa do Mundo. Estamos juntos desde 1994. Vamos para a nona, galera. Nona Copa do Mundo do Sport TV. João Pedro na jogada com o Vuskovic. Ele vem para fazer a falta, driblado pelo Budimir. Esse é Kramaric. Levantou a cabeça, Budimir pediu. Stanisic. Marcado pelo Cunha. Cunha deu azar que o último toque foi no calcanhar dele. Ele tinha feito o desarme. Stanisic. Esse é Sútalo. Seleção brasileira recuada, trabalhando o Vuskovic. Petar Susic. De novo Sútalo. Modric. Sútalo. Marcado pelo Vini. Tentou uma jogada com Stanisic. Léo Pereira. Brizola, nós vimos no fim do primeiro tempo, para você apurar aí, Brizola, problema no tornozelo. Problema ali perto do tornozelo do Léo Pereira. Isso, pareceu sangrando, né? A meia dele, ele tinha pedido um atendimento quando a bola parou, mas aparentemente está tudo ok com ele. 1 para o Brasil, 0 para a Croácia. Susic tocando para trás. Caleta cara. Esse é Vuskovic. Modric. Sútalo. Croácia começa o segundo tempo com mais posse de bola. Stanisic. Luka Modric. Jogador histórico do futebol da Croácia, do futebol mundial. E a Croácia trocando passes, a bola recuada aqui atrás. Ou, de certa forma, corroborando que esse jogo não tem lá tanta cara de amistoso, ninguém mexeu no intervalo. Seleções voltaram como começaram o jogo. Stanisic.
Jogando na contramão para trás. Vinícius tentava ali o Cunha. Luiz, o Brasil tem dois jogadores aquecendo nesse momento, são aquecimentos específicos, né? O Fabinho e o Danilo. Não dá pra dizer que eles estão se preparando para entrar, mas normalmente os atletas nessa faixa do jogo aquecem juntos em mais número, né? Então o Fabinho e o Danilo fazendo um trabalho específico nesse momento, podem tentar no jogo já já. E as duas federações acertaram o seguinte, as duas confederações, podemos fazer 8 substituições no jogo de hoje. 8 em cada time, quer dizer, muda tudo, né? Caleta Caro trabalhando com o Petar Susic. Perisic. Temos agora 4 minutos, a torcida brasileira começa a fazer barulho. Grande nome do primeiro tempo para a Croácia, Livakovic com pelo menos ali 3 defesas muito boas. Falei que o Brasil já jogou 2 partidas aqui no Camping World. Vamos dando um giro ali pela torcida. Modric. O Brasil conseguiu uma vitória e um empate. Lá vem Croácia no início do segundo tempo, no cruzamento, a bola acaba não chegando no Budimir. Budimir acredita. Perisic. Bola na entrada da grande área, esse é Baturina. Susic ajeitou, finalizou de longe, a bola sumiu demais. Petar Susic chutando sobre o gol de Bento. Bola pro garoto, e ele é croata. Feliz, sorridente. E educadamente devolve a bola. Essa não vai para a Croácia. Mas eu falava dos 2 jogos aqui. Tem uma grande goleada, 7-1 no Haiti na Copa América Centenário de 2016. E um empate com os Estados Unidos no amistoso mais recente em 2024. Léo Pereira. Vinícius. Aí Vinícius do Real Madrid, revelado pelo Flamengo. João Pedro tenta a jogada ali no meio, acaba não chegando no Danilo. Vini pressiona, bola recuada, Livakovic. O Brasil sobe suas linhas, Marquinhos pressionou, acabou não conseguindo o corte. E a Croácia achou ali um espaço com Ibanez pressionando. O Brasil marca forte a saída de jogo da Croácia. Vuskovic, Luka Modric. Modric está com 40 anos, em 4.0 turbo. 195 jogos pela seleção da Croácia. Fazendo hoje seu jogo de número 196. Bento. Cai para Léo Pereira. Modric, 196 jogos, 28 gols. Craque hoje joga no Milan. E a Ola começou de novo. Eric Faria promete acompanhar a Ola. Tá tentando convencer o Ricardinho. Mas aqui vem o Luiz Henrique. Entrou na grande área e tortou, driblou. Luiz Henrique. Ainda ele. A bola não sai do pé dele. Encara. Volta pra grande área. Luiz Henrique. Entorta. Luiz Henrique cruza. Jogadores brasileiros pedem um toque na mão. Isso é o que eu mais gosto no Luiz Henrique, acho que o Ricardinho também, né? Ele tenta o drible o tempo inteiro, ele tenta ir pra cima, ele tenta tirar o adversário da frente, ele não pega a bola simplesmente toca, ele tenta algo diferente, principalmente quando ele está perto ou dentro da área, que ele sabe que o zagueiro não pode tocar nele, porque é falta ou pênalti. Então, é um jogador com coragem, com técnica, com habilidade, é outro jogador que está muito perto, eu acho, até que já está na Copa do Mundo, salvo qualquer problema de última hora, assim. Essa data FIFA está sendo muito importante para o Luiz Henrique, inclusive, para brigar por titularidade. Inicialmente e aparentemente, Estevão será o titular dessa posição. Vini. 3 na marcação, Vinícius. Acabou perdendo a bola na disputa com o Budimir. Ainda há pouco eu falei do último jogo do Brasil aqui, foi em 2024, um amistoso preparatório para a Copa América. Rodrigo fez o gol do Brasil e Pulisic fez o gol da Croácia. Ou melhor, perdão, você lê Pulisic, pensa logo em Croácia, mas o jogo contra os Estados Unidos, tá? Perdão. Corrigido aqui por Eric Faria, Pulisic para os Estados Unidos. É isso.
Sútalo. Esse é Kramaric. Bola chega em Vuskovic. 1 para o Brasil, 0 para a Croácia. Oito minutos de segundo tempo de jogo. Modric. Sútalo. Stanisic. Vuskovic. Kaletakar. E o Brasil marcando a partir do seu meio campo. Kramaric. Modric. Driblou na boa. Kramaric. Dividiu. Sai do gol Bento. Bola fica com o Bento. Luiz, para quem gosta de tática, em alguns momentos hoje a seleção brasileira, a segunda linha de 4 da seleção é o Matheus Cunha, que vem fazer esse lado esquerdo aqui, ó. Vinícius Júnior fica mais solto quando o Brasil não tem a bola. Agora o Brasil com a bola, o Vinícius Júnior vem aqui pelo lado esquerdo para se posicionar do lado onde ele costumeiramente joga no Real Madrid, aberto aqui para tentar fazer a jogada de fundo. Foi assim que ele fez a jogada do gol, no contra-ataque. Mas sem a bola é o Matheus Cunha que faz essa proteção aqui para ele, para que ele possa ter mais liberdade e não venha tanto fechar o espaço aqui do lado esquerdo. Matheus Cunha. João Pedro, marcado por 2, derrubado pelo Budimir. Tá João Pedro, revelado pelo Fluminense. Jogador do Chelsea da Inglaterra, falta do Budimir. João Pedro, quando subiu no Fluminense com 17 anos, era magrinho. Fez um gol espetacular no jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e ganhou muito corpo jogando na Inglaterra. Cunha. 1 para o Brasil, 0 para a Croácia. Léo Pereira. Esse é o último amistoso da seleção antes da lista para a Copa do Mundo. A expectativa vai crescendo. Ibanez. Luiz Henrique. Voltando com Roger Ibanez. Marquinhos. 10 minutos de segundo tempo aqui no Sport TV. Já vamos entrando no clima da Copa. O Brasil mostrando hoje a sua camisa amarela para a Copa. Luiz Henrique, encara, acelera na direita, tem dobra de marcação em cima dele. Luiz Henrique fez tabela com o Susic. Uou, canela, que pena, escapuliu. Escapuliu, mas deu uma caneta, meteu uma caneta esperta aí, Luiz Henrique. Veja aí de novo. Fecha a perna, uou. Petra Susic, o lance passou aqui no telão. A torcida mandou um uou aqui porque o lance foi bonito. Stanisic. Croácia vai mexer de passeada já, Luiz. Sério? Que Então, momento. prepare-se, meu amigo Brizola. Aí eu vou jogar pra vocês aí. Perisic. Tem cruzamento para a área. Sobra de Modric. Susic, Modric. Vuskovic pediu. Bola chega aqui na direita no Kramaric. Busca uma finalização, a bola vem fraca, vem no meio do gol. Ricardinho, quantas canetas você deu em sua longa e brilhante carreira? Luiz, que pergunta, hein, nessa altura. Dava para abrir uma papelaria. Não tenho a mínima ideia. Mas quem dá muita caneta também leva de vez em quando, né? Não tem jeito. Marquinhos. Eric mandou bem, dono de papelaria, deu tanta caneta que abriu uma papelaria, nosso craque Ricardinho. Está jogando mal o Brasil, a bola ficou curta. Kramaric. Danilo dividiu, a sobra ficou com o Ibanez. Acelera Ibanez. João Pedro não chega na bola. E outra posse de bola para o Brasil. Brizola, já tem o número de alterações na Croácia? 4 alterações, vem aí o Pongratic, que fez gol contra a Colômbia, Moro, Mário Pasalic e o Musa. Então Pongratic, Moro, Mário Pasalic e Musa vão entrar. O Brasil também vem aí já Danilo e também o Fabinho, os dois que estavam aquecendo. Marquinhos, Casemiro. Tentou a jogada bonita ali, acaba não conseguindo a sequência do lance, o Danilo Santos.
Brasil foi tetracampeão aqui nos Estados Unidos, com uma campanha de 5 vitórias e 2 empates. Brasil voltando a jogar uma Copa nos Estados Unidos. Foi campeão aqui em 1994. Portanto, já há quase 34 anos. Não, menos. Errei a conta. 32. Mas naquela ocasião também... 34 anos é o tempo que existe o Sport TV. Mas naquela ocasião vivia um jejum de 24 anos, como agora, sem título, né? Então tem uma coincidência boa aí. Brizola saindo. Vamos lá. 10, Modric vai embora, 8, Moro vem aí. O Caleta-Car saiu pro Pongracic, número 3, entrar. 9 no 15, o Kramaric foi embora, o 15, Mário Pasalic, deixando o jogo. E o 11, o Budimir, deixando a partida pro outro atacante, número 26, Mussa. No Brasil, os dois estão prontinhos para entrar também. Fabinho e Danilo já eu confirmo. Quem sai da seleção, Luiz? É o Chútalo seria a pronúncia mais aproximada do croata, porque aquele circunflexo invertido ali em cima do S dá o som de SH. Cunha. Lá vem o Brasil pela esquerda. Douglas Santos, Vini pediu, Douglas tenta o drible. Vinícius. Bola boa pro Matheus Cunha, João Pedro pelo cruzamento. A arbitragem deu a saída de bola. Substitution for Croatia. Player number 5, Duane Chakletasar, is replaced by player number 3, Marin Pongracic. Vamos às mexidas no Brasil, Felipe Brizola. Vai embora o Ibanez e o Casemiro. O Casemiro, evidentemente, deixa o campo pro Fabinho, 17, entrar. O Ibanez, 24, também sai da partida. 13, Danilo no jogo, Luiz. Ricardinho, e essas mexidas? Não, Luiz, eu acho que no caso do Fabinho, para dar minutos para ele no lugar do Casemiro, que mais uma vez fez uma partida muito boa, assim, regular, né, muito bem posicionado, muito tranquilo, muito confiante, comandando ali o meio campo, em alguns momentos distribuindo bem a bola. O Casemiro voltou muito bem para a seleção brasileira, no meu entendimento. E o Danilo lá no lateral, com uma outra característica, ele não é ofensivo como o Ibanez, ele também é zagueiro atualmente, mas para dar uns minutos para o Danilo também, já que é o único de todos esses aí que está confirmado na Copa. Stanisic fez o corte, tem falta do Cunha. Eu não sei se o Ricardo concorda comigo, claramente é a preocupação do Ancelotti a esse lado direito, né? Nesse ponto de interrogação que se transformou o Éder Militão, tem o Wesley, e aí ele deu chance pro Ibanez e agora tá botando o Danilo para jogar por ali, que é uma posição que o Danilo já não joga há muito tempo, né? Quebra um galho uma vez ou outra, no Flamengo acho que jogou uma vez só durante um segundo tempo com o Palmeiras, em palestra, e só. Então, isso demonstra o quão preocupado está o Ancelotti em preencher aquela vaga ali pelo lado direito. Pongracic, tocando com o Moro. Esse é Stanisic. Pasalic tocou no meio, Moro. Pongracic. E o tempo vai passando. Temos 62 minutos na soma dos dois tempos. Croácia vem vitória sobre a Colômbia por 2-1. Brasil vem de derrota. Perdeu por 2-1 para a seleção francesa. A Ola agora ganha força. Galera fazendo festa aqui em Orlando. Susic. Stanisic. Já vai passar aqui embaixo da cabine. O Brasil quase ganhou essa com Cunha. Tá passando aqui embaixo. O barulho aumenta. E o Ricardinho fez a Ola. Isso é incrível. O Ricardinho estava nessa Ola. Bom demais. Timaço do Sport TV, Eric Faria, Ricardinho, Felipe Brizola. E a Ola tá animadona e agora não para de rodar o estádio. Moro. O Brasil vai vencendo com um lindo gol do Danilo. Tá ali o Danilo na marcação, bola tocada. Perisic. Forçava um cruzamento, passa de novo aqui embaixo. Marquinhos tirando. Esse barulho é da Ola, hein, galera? Galera gritando, fazendo um tremendo barulho. Susic. Perisic. Com a marcação do Luiz Henrique. Agora o Luiz Henrique volta na marcação. Quem ataca é Perisic.
E a jogada é bem distribuída para ele. Cruzamento na marca do pênalti. Marquinhos cortou. Petar Susic. Abriram caminho para ele. Susic desarmado. O juiz entendeu que não teve falta. E o Brasil vem no ritmo da ola. Cunha. Foi desarmado o Matheus Cunha. Esses últimos minutos a Croácia adiantou um pouquinho o time, né? Já um pouquinho antes das substituições. O Brasil recuou. Pode ser uma estratégia para ter campo para contra-atacar, né? Como foi no primeiro gol. Mas é importante o Brasil ter um pouquinho mais a bola de novo, né? A Croácia está rondando muito aqui no campo de ataque. Não finalizou com perigo, mas está com a bola, é sempre perigoso. Petar Susic. Igor, Thiago e Martinelli vem aí já, Luiz. Moro. Você ligado no Sport TV, já entrando no clima de Copa do Mundo. E a Ola ficou animada de vez. Susic. Tenta a jogada centralizada. Pinto sai do gol. Nada. Tentativa ali era para o Musa. E a posição dos reservas do Brasil no aquecimento. O centroavante Musa. Se a estratégia, esse recuo da seleção, precisa contra-atacar, precisa incomodar a seleção da Croácia. Soltou o seu time, está jogando a sua última linha no meio campo e está procurando envolver o meio campo da seleção brasileira. A seleção precisa voltar a ficar um pouco mais com a bola, precisa voltar a incomodar a defesa da Croácia e principalmente sair de trás. Não adianta só ficar lá na entrada da área, com o seu time compactado, é verdade, diminuindo o espaço, mas muito longe do ataque. Não adianta o time. Fabinho do combate, a sobra fica com a Croácia mais uma vez com Pasalic. Esse é Stanisic. Volta a jogada com o Moro. Galera, já tivemos umas 15 voltas de Ola, né? Já deu, né? Vamos pro jogo, galera da torcida aqui em Orlando. Marquinhos reclama. Lembrando que no outro amistoso, a Croácia também saiu atrás da Colômbia, que fez um gol cedo com o João Arias. Depois a Croácia foi buscar. Esse é um time resiliente, a gente já viu nas duas últimas Copas. Não desiste, o Brasil sofreu com isso. Então é importante o Brasil ficar esperto contra a Croácia. Vai ter, Luiz, as mexidas antes dessa cobrança de escanteio. Vai embora o João Pedro para a entrada do 21, Igor Thiago. E o Vini, camisa 10, também deixa o jogo. Número 22, Martinelli vem aí. Igor Thiago e Martinelli saindo, Vini e João Pedro. Oportunidade de ouro também para o Igor Thiago. Saindo Vini, saindo aplaudido, entrando Martinelli. Mas tem algumas vaias. A questão é definir se as vaias são para alteração, né, para saída dele, para escolha do Ancelotti ou para o próprio Vini. A Croácia vem para cima do Brasil nesse momento. Escanteio. Bola vem na direção da marca do pênalti, tirando o Fabinho. Martinelli entrou, tá cheio de gás. Pressiona e a bola recuada de muito longe para Livakovic. Um para o Brasil, 0 para a Croácia. Segundo tempo, tem muito jogo pela frente. Stanisic. Sútalo. Outro recuo para Livakovic. Esse é Vuskovic. Martinelli apertando. Livakovic. E agora é croata mais uma vez. Croácia vem de 2 semifinais em Copas do Mundo. Grande notícia do mundo do futebol hoje. Uma notícia triste para uma torcida apaixonada. Por um país super campeão. A Itália fora da Copa mais uma vez. Pela terceira Copa consecutiva. E voltam aí os gritos de Neymar.
Falta marcada para a seleção do Brasil. Luiz, a entrada do Igor Thiago pode ser importante não só para ele, mas para a gente ver a seleção também num outro modelo, com outro tipo de centroavante, um cara mais de área, forte fisicamente. A gente acompanhou até a entrevista coletiva dele, né? E ele falou que o Ancelotti queria muito isso, essa agressividade dele, essa questão física dele tentar incomodar a saída de bola do adversário, claro, presença de área, ele é vice-artilheiro da Premier League, mas sobretudo nessa questão tática mesmo, da marcação na saída de bola, de impor assim uma questão física ali na parte ofensiva do time. Ricardinho, chegamos à parada para hidratação e a sua análise do jogo. O primeiro tempo, Luiz, a seleção brasileira foi bem e mereceu o resultado. Eu acho que teve oportunidades de fazer até mais gols e foi melhor que a Croácia, aproveitou as chances. O Livakovic foi o grande personagem do lado da Croácia, e acho que o Danilo e o Luiz Henrique do lado do Brasil, o Danilo com destaque maior porque fez o gol. No segundo tempo, a seleção voltou bem posicionada, mas já perdeu aquele controle de bola no jogo. A seleção da Croácia, com as modificações, ela consegue controlar mais o meio campo, consegue ter mais a bola, consegue envolver mais a seleção brasileira. É bem verdade que sem nenhuma oportunidade clara, né? O Bento no segundo tempo, tirando aquela cabeçada no primeiro tempo, que o Bento defendeu, no segundo o Bento não trabalhou. Mas é um momento do jogo que a seleção precisa sair um pouco de trás, precisa ficar mais com a bola, precisa usar a velocidade do Martinelli, que entrou fresco com a bola, do Igor Thiago, que está tendo oportunidade, né, de uma característica diferente de centroavante, né, e precisa ter um centroavante entre os 26 para mudar a característica do time, e também usar mais lá do lado o Luiz Henrique, que é um bom jogador, que está muito bem no jogo. Enfim, a seleção precisa retomar o controle do jogo. Nesse momento, acho que a Croácia fica mais com a bola e procura envolver a seleção brasileira. Brasil vencendo por 1-0. Luiz. Danilo Santos, me conta aí, Brizola, tem mais mexida, hein? Mas já prepara o papel e a caneta aí. Mais 2 alterações na Croácia, são 6 nesse momento. Majer, número 7, entrou na partida 16. Baturina saiu e entrou também o Marco Pasalic com a 24, foi embora o veterano 14, Perisic. Lembrando, Mário Pasalic e Marco Pasalic não são parentes. Martin Baturina is replaced by player number 7, Loro Maier. Martinelli, Fabinho. Léo trabalhando com Marquinhos e a bola chega no Danilo. Temos agora os dois Danilos em campo pela seleção brasileira, brigando ali, o Igor Thiago. Igor Thiago pode ser uma opção na trombada, um jogador de um contato físico mais forte, jogador que aguenta o tranco lá na frente. E temos o público também, quando você quiser, Luiz. Me conta então, Brizola. 46.398 pessoas presentes aqui no estádio em Orlando. É o Fabinho, tá jogando no futebol da Arábia. Mais uma falta marcada para a seleção da Croácia. Temos 71 minutos na soma dos dois tempos, 26. Jogada do Maier. E a bola da Croácia mais uma vez. Croácia vem de vitória sobre a Colômbia, o Brasil vem de derrota sobre a França. Vuskovic. Sútalo. De novo o Sútalo tocando no meio. Brasil sobe suas linhas. Bola tocada para trás. Léo Pereira. Douglas Santos já desarmado. E a bola do Maier. Perdeu mais uma. Falta no Martinelli, não. Martinelli caiu. Fica sentido. Pasalic deu sequência ao lance. Susic. Moro pediu. Bola para Moro. Marco Pasalic. Moro. Jogada aqui pela direita, o cruzamento na segunda trave, passou pelo Danilo, lá vem a Croácia, a bola para trás. Susic bate pro gol e a bola não chega no gol do Bento. A Croácia busca uma pressão de muito longe, para muito longe. Tá no coração, tá no Sport TV.
Só a XP oferece todos os modelos de atendimento, para você ter poder de escolha e confiança na hora de investir. Brasil vencendo, Eric Faria. Luiz, é o momento do jogo em que a Croácia aumentou bem a sua posse de bola. O Brasil ainda tem 51%, a Croácia 49%, mas então é quase que um empate técnico. Vai lá, Luiz, é perigoso. Bento. Marquinhos. Luiz Henrique, puxado, agarrado e derrubado. Teremos mais 3 no Brasil já, hein, Luiz? Então, essa questão da posse de bola mostra que a Croácia se adiantou, tem colocado o Brasil um pouco mais em dificuldades. Essa estratégia do Ancelotti de talvez jogar mais em contra-ataque, mais em transição, ela pode ser importante, ele pode estar fazendo observações também visando a Copa do Mundo, mas fica sempre no risco, né? Por isso que é importante o Brasil machucar a Croácia também um pouquinho nesse segundo tempo. Até agora quase não deu trabalho para o Livakovic, né? Tentativa de bola longa para Martinelli. Bola acaba não saindo, tá aqui no cantinho, você viu na imagem, Martinelli na linha de fundo, cruzamento, não chega no Luiz Henrique, bola para trás, quase deu ali pro Igor. E tem o chute pro lado, tem posse de bola para a seleção brasileira. 4 mexidas no Brasil. 4, mais uma, ele decidiu colocar o Andrei Santos também, já havia optado por Endrick, Ryan e Kaique Bruno. Então 4 jogadores prontos para entrar no Brasil. Vamos lá, vai embora número meia dúzia, o Douglas Santos, para a entrada do Kaique Bruno, 16. Número 18, Danilo Santos, deixa a partida, o Andrei Santos entra com a 8. Vai tirar também o número 7 do Brasil, já passo para você. É o Cunha e o Luiz Henrique. É isso aí, exatamente. Cunha e Luiz Henrique. E fechando, o Ryan, prontinho para entrar. Vamos ver quem é o último. Essa aí já foram, né? Foram todos. Então, Douglas Santos, Danilo, Cunha e Luiz Henrique deixam a partida. Endrick, Ryan, Kaique Bruno e Andrei Santos no jogo, Luiz. 4 alterações no time do Brasil. Lembrando que os técnicos, as federações ou confederações combinaram até 8 mexidas. Endrick, aplaudido. É o jogador do Lyon. A festa da torcida brasileira. Endrick tocando na bola pela primeira vez, tentando ali o Igor Thiago. Então a molecada toda, né? Se é uma correria agora, a Croácia que se vire, porque se for nesse jogo mesmo de transição, não faltam velocidade e força na seleção brasileira agora, com o Ryan, com o Endrick, né? Ryan entrou na direita, ele fica com o Martinelli aberto aqui na esquerda. Kaique Modons, Kaique fez uma belíssima temporada passada pelo Cruzeiro, um jogador que de fato estava chamando a atenção, não, Ricardinho? E com a lesão do Alexandre, né, que era o jogador convocado para a lateral esquerda, com essa possibilidade, acho que foi bem convocado. O ataque, Luiz, como dizia um treinador antigo meu. Beleza de bola, daqui a pouquinho o Ricardo completa, Martinelli evitou a saída, cruzou. Igor deu combate ali, Kaique briga, complete, Ricardinho. O ataque agora, como dizia um treinador vencedor antigo meu, tá todo fresco. Então tá tudo juventude, velocidade. Então o jogo, de repente, o cenário do jogo proporciona isso. Você tem Martinelli, você tem Igor, você tem Endrick, né? Você tem Ryan. Então os jovens precisando aproveitar a oportunidade, afinal nós estamos no último amistoso antes da convocação final, para mostrar serviço. Então, a seleção que aproveite agora esse espaço para contra-atacar, para pressionar a saída de bola, para mudar um pouquinho esse cenário do jogo e a seleção ter o controle novamente da partida. Temos 32, tem muito jogo ainda para frente, Bento tem a bola. Brasil definindo seus jogadores para a lista de 26 que vem a Copa dos Estados Unidos. Maia ajeita, entra na grande área, bola trabalhada, Moro com espaço para finalizar e chutou para fora. Lance perigoso, tiro de meta para Bento. A seleção tem apresentado esse problema no segundo tempo, né? A frente da área um pouco despovoada, né? Foram 2 ou 3 finalizações da Croácia nesse setor assim. Como o Ricardo falou, o Brasil entra muito na sua área e deixa esse espaço ali na meia-lua muito livre, né?
2 vezes bateu no jogador brasileiro, essa foi para fora. Adiantar um pouquinho essa última linha do Brasil. Casquinha na direção do Endrick, bola recuada, esse é Livakovic. Endrick entrou ali apertando. Sútalo. Com a marcação do Martinelli, dessa vez o Brasil coloca agora 7 jogadores no campo da Croácia. Nesse momento são 7, o Brasil adiantou um pouco os seus jogadores. Aqui no Sport TV você vai entrando nesse clima de Copa do Mundo, o Brasil jogando mais uma vez contra a Croácia. De lembrança não muito boa, mas você já vai entrando nesse clima. A seleção brasileira jogando contra o adversário europeu mais uma vez. Maia. Pressionado com dobra de marcação, Marquinhos. Não chegou no Ryan. Maia. Susic pediu. A bola vem aqui atrás. Pongracic. Sútalo. Esse é Vuskovic. Pongracic. Croácia buscando um empate nesse momento, com todo o time brasileiro recuado. A ideia, obviamente, é matar o jogo no contra-ataque. Pongracic tocando na esquerda. Virada de jogo aqui na direita. Marco Pasalic. Ainda Pasalic. Maia. Tem cruzamento. Marquinhos na marcação. Bola na entrada da grande área. Fabinho tira. E lá vem Ryan. E lá vem Ryan. Com a torcida com ele. Com a torcida gritando. Danilo. Luiz, você lembra que ontem na entrevista coletiva o Ancelotti falou que não gosta que chamem ele de defensivista, né? Mas que ele acha que para ganhar a Copa do Mundo é muito importante você ter uma defesa forte. Citou inclusive os títulos de 94 e de 2002. Talvez agora ele esteja realmente fazendo um teste, ver como a seleção se comporta quando é pressionada, quando precisar defender mais, quando for preciso jogar em contra-ataque, como está tentando fazer agora. Se é esse o pensamento do Ancelotti, eu acho válido, tá? Eu acho válido porque, afinal de contas, é um amistoso preparatório. 1 para o Brasil, 0 para a Croácia. Maia. Susic pediu no meio, ele prendeu a bola, tem o Moro. Esse é Vuskovic. Pasalic. Encara ainda Marco Pasalic. Pegou na mão do Fabinho, o juiz entendeu que não. Mas Fabinho vou tomar o lance. Puxa. Fabinho se recuperou. Endrick na meia-lua. Opa! Amarelo. Saiu da bola, foi no corpo do Endrick. Perdeu a linha. Amarelo para Vuskovic. Aí pede desculpas, não perdeu a viagem. Outra mexida na seleção croata. Acho que ele sabia que ele ia sair, já deu logo uma pancada no... Toquei uma carimbada no Endrick. Saindo o Vuskovic. Isso, vai vem aí o número 4, o Smotic. E ele tira também o 17, o Petar Susic. E vem aí o número 19, Furk, atacante. Ele chegou às 8 agora, Brizola? Graças a Deus, sim. Amarelo para Vuskovic. Bom, o Ricardinho, obviamente, agora com tantas mexidas aí, se o Brasil, por exemplo, já carecia de entrosamento, agora vai na técnica, né? Vai na individualidade, não, Ricardinho? Por mais que você oriente os jogadores e eles entram sempre orientados, você muda muitos jogadores, é lógico que dá uma desfigurada, né? Na seleção, mas na verdade, Luiz, vamos repetir, o objetivo desses 2 amistosos era treinar mais ou menos uma base da seleção, não conseguiu devido aos problemas físicos, às lesões, enfim, aos cortes. Então, serviu, como bem o Ancelotti falou, de observação. Ele está colocando todo mundo, é lógico que alguns mais minutos, outros menos, né? Circunstância do jogo também, quando você entra assim, com vários jogadores, muitas vezes primeira vez convocados, outros com poucos minutos, é mais difícil, mas vai na individualidade. Tentar, na conversa dentro do campo e tentar
fazer uma jogada, uma aproximação, enfim, para tentar performar. A Croácia tenta com essa bola pro Maier! Gol! Maier, oportunista e bem colocado no meio da zaga brasileira. E a Croácia chega ao empate, não deu pro Bento. Maier, 1 para a Croácia, 1 para o Brasil. A Croácia tinha mais posse de bola, tinha o domínio do jogo. E finalmente chegou ao empate com Maier. Comemoração croata, tá tudo igual nesse momento. 1 para o Brasil, 1 para a Croácia. Comemoração aí do Maier. É o empate, é o gol da Croácia. Veja mais uma vez. Contra-ataque começa no próprio campo, no meio da zaga, entre os dois zagueiros. Na verdade, entre Marquinhos e Danilo. Maier, oportunista, se antecipando a Danilo, tirando do Bento e empatando o jogo. Por vários ângulos para você, o gol de Maier. Brasil, Croácia. Ricardinho. Luiz, como a gente falava da seleção, quando você modifica, por mais que você queira observar, você acaba desconfigurando a seleção, e aí, enquanto está sendo checado, eu acho que o gol, né, da Croácia, você tem o prejuízo do entrosamento, né, do conjunto, né? E aí a Croácia passou as modificações, o Fruk saiu aqui pelo lado direito e deu um bonito passe para o Maier, que entrava lá entre o Fabinho e o Danilo, e na sua velocidade, né, na sua aproximação, ele com um tapa na saída do Bento. Eu acho que o Bento se precipitou um pouquinho no tempo da bola, né, porque ele acabou não estando na linha da bola a hora que o Fruk não. Pênalti! Endrick derrubado! É pênalti! Endrick derrubado! Perdão, Ricardinho, o juizão dá pênalti para a seleção brasileira. Pênalti em Endrick! É a chance do Brasil passar na frente mais uma vez. Ricardinho! Não, vamos com a penalidade, que é o mais importante, Luiz. É uma jogada logo em seguida. A bola chega no Endrick, ele ganha na força. E aí o defensor, né, o Sútalo, acaba acertando ele. Ele estava na frente com a bola. Vai ser checado, eu acho que esse lance, mas o Endrick e o juiz foi muito convicto, né, em relação à marcação do pênalti. Eu acho que ele vai ser chamado. Eu achei um lance de disputa normal, a bola não era do Endrick totalmente. Luiz, pra mim não foi pênalti não. O juizão pode dar, pro Brasil melhor, ganha o jogo. Mas eu não achei pênalti não. Eu achei um lance de disputa, assim, o Endrick não estava com o controle da bola, né? Você viu a decepção de Zlatko Dalic? O técnico está com 59 anos, não se conforma. Josip Sútalo, que é zagueiro do Ajax da Holanda. Ele deu pênalti, ele confirma o pênalti. Pênalti confirmado, pênalti para a seleção brasileira. É a chance de passar à frente mais uma vez e o Endrick já pegou a bola. Pegou para entregar para o Igor Thiago. E para as vaias da torcida, né? O torcedor já gostou muito da entrada do Endrick. Agora o Endrick faz sinal para o torcedor não vaiar. Igor Thiago na bola. Estranha a reação da torcida brasileira. Batendo pênalti, Igor Thiago. Concentrado, olhando para a bola. É pênalti para o Brasil, Igor Thiago. Com a chance de marcar o primeiro dele. Igor Thiago bateu. Gol! Thiago! O Brasil está na frente mais uma vez! Marcando o primeiro gol dele com a camisa do Brasil! Ele é artilheiro, ele é centroavante, ele faz gols! Igor Thiago, preciso! Deslocando Livakovic. Mais uma vez a jogada. Pênalti. Endrick derrubado, a arbitragem confirmou o pênalti. Igor Thiago, com grande categoria. Livakovic pro canto esquerdo. A bola entrou no canto direito. Sai pra festa, comemora. Pra ver, pra rever. Pra comemorar o seu primeiro gol. Com essa camisa mítica, histórica. Igor Thiago é gol pelo Brasil.
Faria. Luiz, como eu disse, assim, para mim foi um lance de disputa normal, o árbitro entendeu o pênalti, está lá, o Igor Thiago bateu muito bem, um prêmio para um jogador que vem fazendo uma temporada espetacular na Inglaterra, no Brentford. São 33 jogos, 22 gols, uma assistência, ele joga num time pequeno, é vice-artilheiro do campeonato mais difícil do mundo, está só atrás daquele ET chamado Haaland, que sempre faz muitos gols e joga num time muito mais forte, que é o Manchester City. Enfim, se o Ancelotti quer um centroavante de um jeito diferente, de estilo diferente, que é ali força física e capacidade de estar dentro da área para finalizar, o Igor Thiago está dizendo, opa, tô aqui, mister. E Ricardinho, pegar uma bola para bater um pênalti nessa situação, personalidade, não, Ricardinho? Muita personalidade. Agora, eu acho que de bastidor que eu vi, vai lá, Luiz, depois eu falo. Difícil pro Ricardo falar, porque o jogo fica frenético nesse momento. Brasil vai vencendo a Croácia aqui em Orlando. Steinmeier, com a torcida brasileira gritando, cantando, Sútalo. A bola vem aqui na direita. Pasalic caiu. Moro. Agora a Croácia busca mais um empate com Maier. É o autor do gol. O Brasil recua. Jogada trabalhada com Maier mais uma vez. Pasalic se apresentou. A bola vem aqui atrás. O Brasil está todo recuado. Vai ter emoção até o fim. A Croácia quer mais um empate. Moro. Maier. Teremos mais 6 minutos. The fourth official has indicated there will be a minimum of 6 minutes of stoppage time. Pediu e recebeu aqui na direita o Smolcic. Marco Pasalic. Se livra da falta. Da direita para a esquerda, a bola tá longa, tá no coração. Tá no Sport TV. Chegou o ID da Caoa Xanga. É outro nível. Welcome to the next level. Daqui a pouquinho tem troca de passes no talento de Felipe Diniz. E depois do troca temos a última vaga em jogo da Copa, hein? Torcida brasileira cantando. Vamos lá, Ricardo. Bom, deixa eu esperar mais um pouquinho, Ricardinho, que vem a Croácia no ataque. Tá difícil, meu amigo. 2-1 pro Brasil. Jogo bom, jogo animado. Croácia pulsando o lance pela esquerda. Vamos caminhando pro fim do jogo, vai ter emoção até o fim. Pasalic. Moro pede ali no meio, Pasalic se apresenta. Bola passando pelo Pasalic. Para o outro Pasalic, que é o Marco Pasalic. O capitão é o Mário Pasalic. Cruzamento, tira daí Marquinhos. Martinelli. Vem atrás da bola, Igor Thiago ganhou na trombada, ligou com o Endrick. Martinelli pediu, vai Endrick. Lá vem Brasil, Endrick por Martinelli. Condição legal, cara a cara, bateu. Gol! Contra-ataque de almanaque, de manual, de pé em pé, bonito, até terminar na rede de Livakovic. Martinelli, a loucura é brasileira aqui em Orlando, a festa é grande. E o Brasil chega à vitória fazendo 3-1. Um gol para aliviar o torcedor brasileiro. Gol de Martinelli. 3 para o Brasil, 1 para a Croácia. Olha o contra-ataque. Endrick, ele é muito forte e o passe foi preciso no momento exato. Martinelli chutando de primeira. A bola passa por Livakovic. Martinelli garantindo a vitória brasileira. O chute entrou no canto por vários ângulos. Você está revendo no Sport TV. Livakovic toca na bola, ela morre na rede. Comemora Martinelli. Ricardinho. O Endrick participando dos 2 gols aí, ó. Sofreu o pênalti e deu passe no contra-ataque. Teve poucos minutos, mas dos minutos que teve, tá participando decisivamente do jogo. Isso é bom para a seleção. A seleção tem jogadores de velocidade, de profundidade. Se tem espaço, ela incomoda os adversários. Mais um contra-ataque, mais um bonito gol da seleção. Martinelli pega muito bem de esquerda, no contrapé do
Livakovic, que se no primeiro tempo incomodou, no segundo não teve chance. A seleção brasileira consolida um belo resultado, uma vitória importante, finalzinho. Que bom que encontrou o segundo gol em seguida. Isso foi importante também para trazer de novo a tranquilidade para a seleção. E o bastidor que eu ia contar é o seguinte: quando o Hendrick estava com a bola na mão, o Léo Pereira veio aqui no banco, falou com a comissão, com o Ancelotti, e foi lá mandar o recado. Foi aí que o Hendrick entregou a bola na mão do Igor, para o Igor bater o pênalti. Temos quase 49 no segundo tempo. Brasil vencendo a Croácia, se recuperando de uma derrota doída para a seleção francesa. São os instantes finais do jogo. Igor Thiago trabalhando com Marquinhos. E cabe mais. Ryan. É do jeito que ele gosta, Ryan. Ryan. Ficou cara a cara, Ryan. Defendeu Livakovic. Isso é legal no Ryan, né? Ele não cai, ele leva a trombada, ele vem pro confronto físico. E Ryan se manteve em pé. Ryan vem de uma temporada brilhante no Vasco e chegando na Premier League, né? Luiz, e a observação que o Ancelotti queria fazer nesse segundo tempo parece que está dando resposta para ele, né? Como é um time jogando, se defendendo, e jogando em transição. Foi assim que o Brasil achou os dois gols, na verdade, né? O primeiro e o terceiro, mas sobretudo no segundo tempo, quando o Brasil passou a marcar mais, deixou a bola um pouco mais para a Croácia e encontrou espaço para contra-atacar. É jogo preparatório, vale testar todas as situações possíveis que a seleção vai encontrar na Copa. E o Brasil está querendo um quarto para fechar bonito, para terminar bem. Ryan. São os instantes finais do jogo. Bola dividida e tá valendo tudo isso. Lá vem a Croácia, o jogo tá frenético. Sport TV trazendo para você um tremendo clima de Copa do Mundo. Tá legal demais. Smorsic. Bola trabalhada com Pasalic. De novo Smorsic. Cruzamento. E o Brasil tira com Ryan. Vai terminar o jogo. Posse de bola para a Croácia. Brasil vencendo e vencendo bem. 3 Brasil, 1 para a Croácia. Daqui a pouquinho tem Felipe Diniz comandando mais um super troca de passes. Estaremos nessa. Estarei com Eric Faria, com Ricardinho no troca. Ryan. Voltou na fogueira, voltou mal. Musa. A Croácia quer um segundo gol, a bola para no Marquinhos. E o juiz apita o fim do jogo. Termina a partida, a festa é brasileira aqui em Orlando. Com muita emoção, Ancelotti vence. Dalit e Ancelotti se cumprimentam. E o Brasil vence bem. Brasil 3, Croácia 1. Ricardo, essa galera que entrou no segundo tempo entrou bem. Principalmente o Henrique, que participou dos 2 gols, né? O Martinelli teve a oportunidade, finalizou, o Ryan também, porque fez uma boa jogada, o Igor fez um gol de pênalti também. Eu acho que foram observações interessantes. Se ele queria observar, e esses 2 jogos ele falou que era para isso, ele com certeza tirou boas conclusões dessas observações e das oportunidades que ele deu para todos os jogadores. Eric Faria, Brasil vence a Croácia e vence bem. Luiz, assim, eu vou confessar, eu sou muito fã do futebol do Hendrick. Eu acho que em 26 jogadores, o Ancelotti tem que encontrar um lugar para esse moleque. As 2 jogadas que ele fez, com muita força, aliando técnica, explosão muscular. E ele tem uma estrela do tamanho do mundo também, né? Bom, isso em Copa do Mundo é importante. Agora, vamos esperar dia 18 de maio a lista do Mr. Ancelotti. Muito bem, sei que você está ansioso. Vamos para o troca de passes. As entrevistas serão feitas dentro do troca de passes. Felipe Diniz teve emoção até o fim, teve gol no fim e o Brasil venceu, Diniz. Tava precisando, né? Obrigado, Luiz. Boa noite pra você. Está na hora do troca de passes desta terça-feira, depois desse último amistoso do Brasil, antes da lista final de Ancelotti, que nós vamos conhecer no dia 18 de maio. Tá chegando a hora, vamos falar mais sobre esse 3-1 do Brasil sobre a Croácia. Estou aqui com o Carlos Eduardo, o Mansur, com o Ramon, com o Felipe Brizola, que está lá no campo, no estádio em Orlando, e daqui a pouco chega com as entrevistas. Antes, as manchetes do programa. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Tem gente pedindo vaga na Copa, se apresentando ao treinador de última hora e querendo entrar no trem. Será que entraram? Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe.
Boa noite, Ramon, todo mundo que assiste ao Troca. Imagino que você se refira a Danilo, se refira a Luiz Henrique, Realmente? a Hendrick, que é impressionante como por minutos jogados a participação dele é grande, mas acho também que esse jogo, dependendo de quais forem as opções do Ancelotti, não apenas por escolhas pessoais, mas pode ficar marcado pelo jogo que a seleção deu uma guinada de sistema tático. A gente vai falar sobre isso. Ramon, boa noite. Gostou da seleção hoje? Bem-vindo ao Troca. Bem, Diniz, boa noite, Mansur, boa noite para quem está com a gente em casa acompanhando o Troca. Sim, eu acho que hoje, muito pelo que o Mansur falou da questão dessa mudança tática, que vamos falar daqui a pouco, o Brasil deu pouca chance para a Croácia crescer, um Brasil mais consistente, principalmente a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, no qual esse nome que vocês estão vendo aí embaixo, Danilo Santos, começou a participar mais do jogo. E o Ancelotti ganha nomes interessantes, com características diferentes, para dia 18 de maio poder convocar a seleção e poder fazer uma seleção muito forte, buscando, visando essa Copa do Mundo. Daqui a pouco a gente vai ter Felipe Brizola com os jogadores da seleção brasileira direto do gramado lá em Orlando. Agora falando sobre jogadores, começando pelo Danilo, que eu acho que ele ao lado do Luiz Henrique foram os principais destaques, não sei se vocês vão concordar, pelo menos para mim foram os principais destaques da seleção brasileira. O Luiz Henrique a gente já imaginava que estivesse na lista final. O Danilo a gente tinha dúvidas, mas pelo que mostrou hoje e também no jogo contra a França nos minutos em que esteve em campo, acho que essa vaga está garantida, não, Mansur? Seria uma surpresa grande para mim a partir do que ele fez nesses dois jogos, que ele não estivesse entre os 26 lá no dia 18. O Luiz Henrique? Não, o Danilo. Bom, Danilo, assim, vamos lá. Para mim o Danilo ele deu nessa data FIFA talvez tenha sido o jogador que o maior salto deu, especialmente hoje, com essa formação em que o Casemiro, quando a seleção ia construir, o Casemiro como um primeiro volante, o Danilo como um meia pela direita, o Cunha como um meia pela esquerda, você explorou toda a capacidade dele, tanto se posicionar defensivamente, quanto se alternar com o Cunha num jogador que se aproximava muito. Não era exatamente uma coisa tão simétrica, porque o Cunha tendia mais para o lado esquerdo do que o Danilo para o lado direito do ataque do Brasil, até talvez pela presença do Luiz Henrique mais aberto e na esquerda você tendo o Vini muitas vezes vindo dentro, alternando por ali posicionamento com o próprio Cunha, eventualmente com o Douglas Santos, fazendo um pouco mais de rodízio naquele setor. Mas a participação dele foi excelente, um jogador de um nível muito alto, consegue um meia versátil, um meia que constrói, que marca, que joga, que chega na área para concluir. Acho que é um jogador muito útil e acho que virou um grande candidato a estar ali. Na frente, assim, eu gostei do Luiz Henrique, mas gostei muito da partida do Matheus Cunha, porque eu tinha uma dúvida dele como um meia mesmo, A gente estava acostumado mais a vê-lo como um atacante que participava de funções de articulação, e eu tinha essa dúvida, claramente estava enganado, ele funcionou muito bem como um meia, com chegada, mas também com participação de construção. Achei que ele foi muito bem no jogo nessa função. Um primeiro tempo bom do Brasil, mas que no todo ainda acho que tem muita coisa a crescer com bola e foi um jogo que reafirmou a escola brasileira como uma escola muito afeita ao contra-ataque, ao espaço para correr, pela característica dos seus atacantes, porque no fim foi assim que o Brasil construiu seu jogo. Uma coisa que ainda me incomoda, o Ramon, que é claro que ele nem dava talvez para exigir algo muito melhor nesse aspecto, pelo pouco tempo de trabalho do Ancelotti e também pelas inúmeras mexidas no time que talvez na cabeça dele seja considerado titular. Mas a pressão ofensiva eu acho muito ruim do Brasil. O Brasil pressiona muito mal. O adversário sempre consegue, ou quase sempre consegue escapar com alguma tranquilidade, porque o Brasil pressiona com menos jogadores do que o adversário tem para fazer a saída. E acho que é algo que precisa ser melhorado para a Copa do Mundo. Ele vai ter tempo para treinar. E uma outra coisa, eu achei que nos momentos em que essa pressão, entre aspas, porque não chega a ser uma grande pressão, foi vencida, o Brasil teve que correr para trás e foi lenta essa volta. E aí a Croácia no primeiro tempo, por 2 ou 3 vezes, teve muito espaço à frente da área do Brasil para conseguir a finalização. Não conseguiu porque houve um erro ou outro. Vou ouvir o Ramon sobre isso já, porque o Brizola chega com o Danilo, um dos destaques do jogo. Brizola, bem-vindo ao Troca. Tudo bem, Diniz? Um abraço a todos. A gente vai começar daqui a pouco as entrevistas aqui na saída do campo. Estamos só aguardando aqui uma autorização.
Danilo tá aqui. Ele vai ganhar o prêmio de melhor em campo. O Carlos Gil tá dando um spoiler pra ele aqui. Querendo saber se ele tá muito satisfeito com essa atuação e já pensando em Copa. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a Deus, ao grupo, ao Mister pela oportunidade. E graças a Deus, né, pude fazer o gol ali. O importante é sair vitorioso, né, a gente terminou esse ciclo aí de Copa do Mundo e graças a Deus deu tudo certo hoje. Obrigado, Danilo. Que momento, né? Que timing você chegar numa data FIFA tão importante. Pode vir dar um passinho pra cá pro Casemiro aqui. Pode vir, Casemiro. Um timing tão importante pra você e conseguir performar da forma como você fez, porque isso não é fácil, né? Você mostrou muita personalidade. Muito feliz, né? Agradecer a Deus. Como eu tinha falado já, consegui jogar ali de 5, de 8. E dessa vez pude ajudar o Brasil ali de 8, atualmente chegando na área. E agora é comemorar essa vitória. Quando você fez o gol, você pensou, tô na Copa? Não, tem que focar no jogo. Valeu, obrigado, valeu, parabéns pela vitória. Valeu. Vamos ouvir o Casemiro aqui. 5 minutos, né? E tem que aproveitar a oportunidade, né? E ele demonstrou que, embora nos treinos tenha treinado bem, mas no jogo é a hora que todo mundo vê, né? E correspondeu à altura. Falei só pra ele desfrutar do momento, mas aproveitar a oportunidade, que seja, não sei quanto que ele entrou ali, mas para ele jogar tudo, dar tudo no campo, que a oportunidade está aí, e se ele fizer bem feito, pelo menos bota uma pulguinha aí na cabeça do treinador, né? A seleção sofreu com algumas lesões, talvez esse time que terminou o jogo hoje, ou até mesmo que começou, vai ser diferente daquele que vai enfrentar o Marrocos, mas de modo geral, eu queria a tua opinião sobre essa data FIFA, sobre esse fim de ciclo, porque agora o próximo amistoso já é com o grupo definitivo. Bastante lesões, né? Bastante lesões contra seleções que já estão no estágio mais avançado, né? A gente sabe que o ciclo foi um pouco difícil para todo mundo, falta de encaixar, falta de trocas de todos os lados, difícil para todo mundo. Mas vamos chegar forte. A gente sabe que tem que melhorar, a gente sabe que precisa melhorar muitas coisas, mas acho que quando tiver todos, nunca pode ser um problema, né? Ainda mais capitão de seleção brasileira, nós somos uma fábrica de jogadores, mas acho que nós iremos chegar forte, chegamos forte e com certeza vamos dar tudo na Copa do Mundo. Casemiro, você que já viveu isso tantas vezes, né? Já vai para sua terceira Copa do Mundo, está sendo diferente da outra, que vocês tiveram ciclos fortes, né? Chegando como favoritos ao título. Queria te perguntar como é que você, pela sua experiência, o que dá para trazer de bom dessa instabilidade, dessas trocas de treinadores, trocas de metodologia, lesões? O que na sua opinião, de repente, vai unir esse time para quem sabe fazer uma grande Copa do Mundo? Olha, nas últimas 2 Copas do Mundo a gente chegou bem sólido, bem confiante, né? Não que o Brasil nunca vai ser confiante, sempre quando se joga com a seleção brasileira. Inclusive estava ali conversando um pouco com o Luca e ele, vocês são fortes, vocês têm que ter confiança porque vocês são uma boa seleções e creem, né? Porque o Luca já é bastante amigo, né? Acho que isso às vezes pode ser um pouco, você pode agarrar isso, né? Porque tudo que você faz, claro que é importante você chegar bem, chegar com confiança, mas o mais importante é de junho a julho. É importante a hora de agarrar ali, entendeu? A hora de criar o time, fazer a casca ali. Claro que é importante chegar bem, mas o mais importante é dentro da Copa do Mundo, que inúmeras seleções, por exemplo, a Argentina na última perdeu o primeiro jogo e terminou sendo campeão. Então acho que o mais importante é chegar bem lá na Copa do Mundo, todos os jogadores. Só para fechar, acho que o Brasil tem uma questão de carência de títulos que às vezes faz a cobrança ser forte, inclusive no amistoso. Como foi para vocês viverem esses últimos dias, depois do jogo contra a França, que apesar de amistoso, nos pareceu que teve um caráter diferente, né? Uma cobrança maior, o torcedor talvez esperasse o Brasil que não tivesse o primeiro tempo, que teve, o segundo tempo o Brasil lutou, é fato. Mas ali no primeiro tempo ficou muito claro a diferença de trabalho, o tempo de trabalho que eles tinham lá e vocês aqui. Olha, a gente sabe que a seleção brasileira é sempre a exigência muito alta, né? E a gente tem que blindar, esse aspecto. A gente sabe que hoje em dia todo mundo pode opinar, todo mundo pode expressar a sua opinião, mas a gente tem que blindar, essa seleção, a gente tem que blindar esses momentos, principalmente que existe bastante jogador jovem, existe um gap muito grande, né, entre a geração 91, 92 para 2000, então a gente tem que blindar, a gente tem que focar no nosso. A gente sabe que a seleção brasileira sempre tem que estar por vencer, jogar por vencer, mas
A gente tem que estar junto, a gente tem que estar naquele momento nosso ali, a gente tem que desfrutar do nosso momento. E o trabalho está sendo bem feito. A gente sabe que tem que ser realista, o ciclo foi difícil, inúmeras dificuldades dentro, fora, inúmeros trocas, né? Mas a gente sabe que tem que chegar ali no momento e juntar ali na Copa do Mundo e chegar forte na Copa do Mundo. Casemiro, obrigado, valeu. Boa volta pra você, tudo de bom. Diniz. Valeu, Brizola. Casemiro, capitão da seleção brasileira. Eu dizia aqui sobre alguns problemas, achei que a seleção jogou bem, Ramon. Ele falava sobre alguns problemas que eu vi. Pressão ofensiva ruim e muito espaço quando a Croácia tinha a bola e avançava à frente da última linha brasileira. O que você achou sobre isso? Eu acho que assim, essa questão do pé de pressão ela tem que ser melhor trabalhada, tem que ser melhor ajustada, principalmente quando a gente está tentando uma jogada individual lá no último terço, né? Quando perde essa bola, se essa pressão chegar atrasada e a equipe adversária, hoje foi a Croácia, conseguir circular por dentro com 2, 3 passes rápidos, vai fazer a gente correr uma distância muito grande e muito distante da defesa com o meio campo. O que exemplifica isso que eu estou falando é um lance no primeiro tempo, que acontece, não lembro o jogador da Croácia que consegue carregar essa bola por dentro, e o Luiz Henrique volta e consegue roubar a bola, que o Marquinhos até elogia pela volta dele, né? O Danilo corre atrasado, o Casemiro corre atrasado, e se fosse uma seleção, a França, com o Olise, com o Mbappé, a chance era muito grande de a gente correr o risco de levar o gol. Eu acho que o tempo que ele vai ter de preparação pré-Copa do Mundo, ele vai utilizar para ajustar esse tipo de marcação, tipo de coordenação, quando subir, qual o gatilho para subir, né? E quem vai subir. Eu acho que tem que dar tempo também ao Ancelotti, foi uma convocação muito mexida, que ele vai precisar trabalhar e trabalhar muito para quando ele tiver o tempo adequado para treinar a pré-Copa do Mundo. Igor Thiago, atacante que fez o seu primeiro gol pela seleção brasileira, fala aqui no Troca de Passes. Cara, a maior realização da minha vida poder estar aqui hoje. Quero agradecer a Deus, agradecer ao Mister pela oportunidade que ele me deu de poder estar representando meu país. Todo mundo sabe o quão difícil é poder representar nosso país, com grandes jogadores de qualidade que tem na minha posição. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele já escreveu a minha história. E esse foi o dia que ele escolheu para mim poder representar meu país e poder fazer meu primeiro gol com a amarelinha. A grande realização da minha vida. Cara, e muito bonito assim, porque vocês, né, atacantes, estão disputando vaga, é inegável, mas foi bacana que assim, o Hendrick foi, eu não sei bem se veio o pedido do banco, eu queria até te perguntar isso, se foi o Igor Bate, ele foi comemorar contigo lá no fim, te abraçou, te deu uma moral, porque podia ser uma disputa, mas mostrou um espírito de grupo muito bacana. Isso é o que o grupo mostra, isso é o que a gente dentro ali do vestiário, todo mundo apoiando todo mundo. Estou muito feliz por ele ter me dado a bola, por ter acreditado e confiado em mim, no meu trabalho. E como eu falei, Deus é bom, Deus já escreveu a minha história, escreveu esse momento nele para poder estar aqui hoje. E o grupo também está de parabéns pela garra e determinação. Na última Copa a gente saiu exatamente assim, tomando um gol no final, mas a gente foi resiliente. E graças a Deus, Deus me abençoou para poder fazer o gol de pênalti e participar do terceiro gol também. Então estou muito feliz pela oportunidade. Obrigado. E agora ficar ligadinho dia 18. Pode deixar. Obrigado. Daí, Igor Thiago, né, fazendo e todo emocionado pelo primeiro gol. Vamos isso, né? Felicidade. Muito legal. E esse sentimento da Chile, o que está passando na cabeça dele, né? Espetacular. Muito bom. Vamos voltar à Orlando, então, com a nossa equipe de transmissão. Eles vão aparecer aqui na tela. Luiz Carlos Júnior, Eric Faria e Ricardinho, meu camisa 11. Começo com a seguinte pergunta para vocês. De todos os atacantes que o Brasil tem hoje, né, que estão jogando, quem tem mais gols por minuto ou participações em gols por minuto é o Hendrick. É o que menos precisa de tempo para participar de um gol. Mesmo assim, ele está em risco de ir para a Copa. Vocês levariam? Acham que ele ganhou pontos? Bem-vindos, Luiz. Abraço. Boa noite. Fala, Diniz. Alô, Mansur. Alô, Ramon. Acho que sim, sem dúvida, porque ele entrou com força, com personalidade. Como você falou, ele é um cara que precisa de poucos minutos. Ao longo dessa trajetória, precisou de poucos minutos para se destacar com a camisa do Brasil. Teve aquele momento conturbado no Real Madrid, vai para o Lyon, reencontra seu bom futebol. Ancelotti o conhece bem, o convoca e entra bem hoje. Inegavelmente, esses caras entraram bem. Então, para essa turma do ataque, olha só, você vê ali com o Danilo, Igor
e Martinelli. São 3 jogadores que estão brigando por vaga. Então o Brasil, se a ideia era testar, eu acho que o teste hoje trouxe bons frutos e trouxe jogadores que deram aquela ticada ali, marcaram pontinhos, hein, Eric? Fala, Luiz, Ricardo, um abraço para todo mundo aí no estúdio, Diniz, Mansur, Ramon. Eu acho que foi uma data FIFA muito proveitosa. Acho que o Ancelotti pôde observar a seleção em diferentes cenários, né? Enfrentando um time que é melhor do que a seleção, enfrentando uma seleção que é melhor do que o Brasil e teve 10 jogadores e o Brasil não conseguiu se impor. Hoje, fez um primeiro tempo bom, na minha opinião, para muito bom. Obrigou o Livakovic, a gente está vendo aí, a fazer boas defesas, conseguiu fazer o seu gol no fim do primeiro tempo. Depois, acho que por uma estratégia para também observar, trouxe a seleção um pouquinho mais para trás, para jogar em contra-ataque, jogar em transição ofensiva, sofreu um gol que poderia ter dado, de repente, uma balada na seleção brasileira, pelo cenário, por já ter perdido da França. A seleção conseguiu rapidamente fazer o seu segundo gol. Não sei o que os companheiros pensam, achei que não foi pênalti, mas o juiz deu e pronto, e o Igor Thiago foi lá e fez. E depois no terceiro gol, que era o cenário que o Ancelotti imaginou para o segundo tempo, né? Um pouquinho de campo para a Croácia, as costas livres e jogadores rápidos para contra-atacar. E foi o que aconteceu. O Hendrick disparou, deu um passe muito bom para o Martinelli, que finalizou bem 3-1. Então, acho que o Ancelotti sai dessa data FIFA com um caderninho pronto para fazer a sua lista. Eu acho que se faltavam alguns pontos para ele observar, acho que já não faltam mais pontos algum. Acho que ele já tem muito claro o que quer e o que pretende fazer no dia 18 de maio. Então, por isso que eu acho que mesmo com a derrota para a França, acho que foi uma data FIFA muito proveitosa para o futuro da seleção na Copa. Ricardinho, de passe do Matheus também para o Vini. Fala lá, meu campeão do mundo! Foi, Luiz. Um abraço a todos lá do Troca, Felipe, Ramon e Mansur. Eu acho que esse passe do Matheus Cunha para o Vinícius no primeiro gol foi um belo passe, né? Uma boa esticada. E nessa característica do Vinícius, né? De 1 contra 1, em velocidade, no espaço, nesse cenário ele é muito forte. Ele fez a jogada e o Danilo, que já tinha feito um treinamento, né? Que o Livakovic fez a defesa, né? De chapa um pouquinho antes. Acabou chutando em cima do goleiro. Na segunda ele não perdoou e fez o gol da seleção brasileira, que fez um bom primeiro tempo. Merecia até ter feito mais gols se não fosse o goleiro da Croácia, que acabou se destacando bem. Já no segundo tempo, Luiz, depois dos 10, 15 minutos, o jogo saiu um pouquinho do controle da seleção brasileira. Eu acho que a Croácia começou a agrupar mais o meio campo, começou a trabalhar mais a bola, sem muito perigo, é verdade, mas acabou envolvendo a seleção até fazer o gol, né? Um gol numa escapada desse Fluke que entrou para o Mager, que também tinha entrado entre o Marquinhos e o Danilo. Achei que o tempo do posicionamento do Bento ali foi um pouquinho precipitado, né? E aí logo em seguida teve o pênalti no Hendrick. Eu diferente do Eric, eu achei que foi pênalti. Eu achei que o defensor bateu no pé do Hendrick e desequilibra ele sai da bola. Ele estava não inteiro, mas ele estava com o domínio da bola. Eu achei que o pênalti foi bem marcado e o Igor, que é centroavante, e aí essa característica eu acho que a seleção brasileira vai ter que ter na Copa. Não sei se será o Igor. Ele fez o gol hoje, ele entrou nesses 2 jogos, teve a oportunidade, fez gol. Centroavante precisa fazer gol, atuou bem com a bola. Não, centroavante precisa fazer gol. Às vezes ele pega uma vez na bola, mas ele acaba fazendo. Ele teve a chance, o Hendrick deu a bola para ele. Achei também que o Léo Pereira levou a informação do banco para lá na hora que a bola estava na mão do Hendrick. Achei que aconteceu isso e o Igor acabou finalizando bem. Foi importante esse gol, esse lance logo em seguida, porque a seleção tomou empate, e aí muitos jovens, e aquele momento de instabilidade, se passa mais um pouquinho, era mais difícil de repente até de ganhar o jogo. Mas no contra-ataque de novo, e aí vai mais um nome, o Hendrick, que tomou a penalidade e deu o passe para o Martinelli no segundo gol, que também finalizou muito bem de pé esquerdo. Acho que o Martinelli tem também grandes possibilidades de ir à Copa, vem sendo convocado, foi titular no outro jogo. Mas o Hendrick, nesses minutos que teve, mais uma vez com a estrela dele, com a competência dele, com a juventude dele, participou dos 2 lances do gol e foi muito decisivo nessa vitória do Brasil. E vendo o lance de início do terceiro gol, o Igor Thiago é um jogador forte. Ele foi convocado por isso, um jogador que o João Pedro não dá trombada como ele dá. Presta atenção no lance do terceiro gol, ele dá uma trombada, ele ganha no tranco, serve o Hendrick toca para o Martinelli de início.
É isso, e é a hora de jogadores se garantirem na Copa. Vou fazer uma enquete rápida aqui com vocês, peço que sejam sucintos, por favor. Vejam se vocês concordam comigo. A gente tem 7 nomes garantidos entre os atacantes, né? Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Estevão, Vinícius, Martinelli. Certo? A rapidez toda aqui eu não consegui acompanhar, não. Mas são aqueles que a gente já vem dizendo. E aí são 2 vagas, porque ele disse que vão 9 atacantes para a Copa, né? Eu confesso que eu levaria o Endrick, isso com certeza. E fico na dúvida do 9º nome. Quem são os 2 que vocês levariam? Começo com você, Luiz. Sério? Vai abrir os trabalhos comigo? Eu tenho a sensação, o sentimento que hoje, com as boas atuações do Igor e do Endrick, o Neymar se afasta um pouquinho da Copa. Claro, temos ainda 2 meses pela frente, você pode ter lesões, o Neymar, porventura, pode fazer alguns grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas hoje eu diria Igor, Thiago e Endrick. Então, o Ancelotti ontem, na entrevista coletiva, ele não deu a entender que o Endrick está muito no radar dele para essa Copa, né? Você acha que vai para a próxima? Ele até falou, um jogador de futuro, um jogador pro futuro, é um jogador que está atuando pelo lado do campo. Então hoje eu não sei se o Endrick estaria numa lista de prioridade do Ancelotti, tá? Mas agora a atuação hoje. Os seus 2, então? Eu acho que o Igor Thiago vai, até por essa característica diferente que ele busca num atacante. O Igor falou na entrevista também que o Ancelotti quer que ele tenha essa agressividade, que mostre essa agressividade, essa coisa do jogo mais físico, que pode ser importante numa Copa do Mundo. Enfim, eu acho que o Igor vai, tá? Por essa característica, por apresentar um jeito diferente de jogar em relação aos outros centroavantes. E fica essa vaga aberta aí, pode até pintar pro Endrick, sim, por que não? Mas ontem a entrevista me deu a impressão que ele não está pensando no Endrick para agora. O Eric tem toda a razão, que ele deu, né, no nosso entendimento aí essa impressão, mas nada que alguns minutos num jogo de seleção brasileira possa mudar esse cenário, porque o futebol é assim, é prática, às vezes o treinador pensa numa situação e o campo fala, é verdade, e hoje o campo falou. Talvez o Endrick hoje tenha conquistado uma das vagas aí, acho que tem que ir o centroavante com características de centroavante. Nesse momento a prioridade é o Igor, Thiago, porque está sendo convocado e hoje fez gol, mas eu acho que a seleção tem que ter no banco um centroavante com essa característica diária, que em algum momento ele pode precisar. Valeu, meus zagueiros. Luiz, Ricardinho, Eric, obrigado. Vou continuar o papo aqui com o Ramon e com o Mansur. Valeu, um grande abraço, boa viagem de volta. Valeu, rapidinho pra gente fechar essa enquete aqui, pra gente ir pro intervalo. Quem seriam os seus 2, Mansur? Não, pra mim, Estevão, Luiz Henrique, Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli, João Pedro, Endrick e nesse momento o Igor. Thiago. Eu também, eu acho que é isso. A gente precisa de um atacante de força que vai ganhar a bola na área, que vai trombar, principalmente com 3 zagueiros hoje, uma linha de 5 com 3 zagueiros de muita força. O Igor Thiago tá ali pra isso. E o Endrick, acho que Copa do Mundo a gente tem que ter um cara iluminado, um cara que tem personalidade, um cara que entra e decide. E esse moleque, esse Endrick, ele é iluminado. Ele tem personalidade, ele decide. Hoje, em pouquíssimos minutos, a gente até, como fala no camarim, né? Pô, coloca o Endrick, dá minutagem ao Endrick. Ele entra e consegue mudar a história do jogo, é incrível. Intervalo aqui no Troca de Passes, voltamos já já, a gente vai continuar falando muito sobre seleção brasileira. Tem Ancelotti, né, se ele falar a tempo, o Troca é um pouco mais cedo hoje, né, acaba um pouco mais cedo. Se der tempo, dentro do Troca Ancelotti, senão fica para mais tarde, tá bom? Voltamos já, continuaremos com o Troca de Passes e análise de Brasil 3, Croácia 1. Amistosos de Seleções 2026. Oferecimento XP. Aqui você tem 3 modelos de relacionamento para escolher o seu. E novo Caoa Xangan Unité. É outro nível. Ei, vai pra gringa! Cena de atrás! Vai de Wise, sua conta é global. Paguei mais de 40 moedas com taxas bem menores que isso daí. Quem sabe, vai de Wise. Forever young. Do you really wanna live?
não segura nada. Eu sei o que você tá pensando. Eu usei terapêuticos mulher, eu me sinto bem segura. Ela precisa vir muito rápido e é discreta. Seja você mesma, com pena. 30 segundos para resumir o testamento de Anitta Halley. Vamos correr! Ai! Anitta, diva por trás das casas pernambucanas, tinha 2 companheiras. Pelo menos é o que elas dizem. Tem suposto filho e uma casa enorme. E as primas entregam tudo. Todas as fofocas que tem. A guerra pela herança. A pergunta que não quer calar. Cereja do bolo. Quem vai ficar com o Império? Ui, vem descobrir tudo. Lá no Globo Play, tá tudo lá. Se tem algo que eu aprendi nessa vida, é que tem coisas que já nascem para brilhar. Se destacam na multidão, têm gravidade própria, chamam a atenção por onde passam, deixando todo mundo em órbita. Tem presença inconfundível, porque são únicos. São simplesmente de outro nível. Chegou o Unité da Caoa Xangan. Design exclusivo, tecnologia de última geração e uma direção esportiva com potência, controle e um centro de gravidade que transforma desempenho em prazer ao dirigir. Novo Unité é outro nível. Welcome to the next level. Da noite, 29 minutos. Estamos com a troca de passes depois de Brasil 3, Croácia 1. Último jogo do Brasil antes da convocação final para a Copa do Mundo. Repito, a convocação é no dia 18 de maio. Então o Ancelotti vai ter esse período aí para analisar, pensar, sentar com calma, conversar com a comissão técnica. E ver jogos também, né? Porque os jogadores vão continuar em atividade. Exato. Vamos assim, ó, em relação aos jogadores que a gente tem alguma dúvida em relação aí da Copa do Mundo. Por exemplo, vamos começar com o Bento. Eu acho que o Bento perdeu pontos hoje, né? Eu acho que ele não tomou a melhor decisão do gol, achei que ele estava mal posicionado e na saída de bola, no primeiro tempo especialmente, não mostrou segurança. O Bento não me deixa seguro. No jogo inteiro, para mim não demonstrou segurança não me deixa alguma. seguro ao longo do jogo. E não sei se o Ancelotti teve a mesma impressão. Eu acho que o Bento pode ter perdido a vaga para a Copa do Mundo. Ia perguntar, mas Ancelotti chegou para interromper o nosso debate. Vamos ouvir o treinador da seleção brasileira. O encontro já com a lista definida. Eu gostaria de fazer uma perguntinha muito rápida, que é em relação à cobrança de pênalti. Lá do campo ficou a impressão de que quando o Léo Pereira vai conversar com vocês, chega a orientação para que o Igor Thiago batesse, se isso realmente aconteceu, se for uma orientação do banco, e indo um pouquinho mais além, se o jogo de hoje te deixa com mais dúvidas ou mais certezas em relação à lista final, se muita gente se ouve bem e pode brigar por essa vaga aí na reta final. Obrigado. No jogo, lo que tenía que tirar o pênalti era Mateus Cunha. Depois, quando salió Mateus Cunha, Igor Thiago, muito bom tirador de pênalti. Então, hemos ensaiado ontem os pênaltis. Ele tira muito bem, ha tirado muito bem. Lo que me deixa más satisfeito é que los nuevos han aportado mucho, han aprovechado la oportunidad y obviamente aumenta la dúvida a lista definitiva. ¿Por qué? Porque Igor Thiago feito muito bem, porque Leo Pereira bem, Danilo bem, Hendrik muito bem, Kaique também. Todos han aportado, esto es un señal positivo da equipe. Ahora vamos siguiendo, evaluando lo que va a pasar en las ligas europeas y también en el campeonato brasileño. Carlos, aqui, Tomer Savoia, X-Sports, parabéns pela vitória. Confesso que quando o jogo chegou ali no seu final e a Croácia empatou,
os torcedores brasileiros tiveram um flashback, né, da Copa do Mundo, mas ver o time reagir nos minutos finais foi muito importante, foi muito especial essa vitória pra gente. Apesar de ser um amistoso, teve um gosto, um sabor diferente. Você sentiu isso no vestiário? Foi uma vitória também especial para você? Especial, se ganar con la selección siempre es especial, como perder siempre te da mucha tristeza. É uma vitória importante. Eu acho que para o nosso equipe jogou muito bem, muito sólido, intenso. A ideia era de jogar assim, depois há coisas que obviamente temos que melhorar, mas como disse depois do jogo contra a França, estamos no caminho correto. Ancelotti, aqui, Danilo Laveiro do UOL. Ontem você confirmou o Danilo do Flamengo na Copa. Hoje o Danilo do Botafogo deu um bom passo para ter essa confirmação também, e os 15 minutos do Henrique podem ter mudado a sua avaliação dele em relação à vaga na Copa? Repito, los que estaban aquí, los nuevos, han aprovechado la oportunidad. Significa que todo el mundo, toda la comisión está contente con el trabajo feito de los nuevos jugadores, incluido Hendrick e incluido Danilo. O Wellington Campos da Rádio Itatiaia. Faltam 72 dias, 71 dias para a Copa do Mundo. Como torcedor, o senhor também está ansioso? Eu estou ansioso. Não, eu não estou ansioso, eu estou feliz, motivado, confiante e tranquilo. Porque eu acho que temos uma boa estrutura da equipe, temos um bom ambiente, temos um bom ambiente que está trabalhando muito bem. Agora estamos tranquilos. Muito obrigado pelo resultado. Para a Hora de Abraço, Osiris Nadal da CBN de Ponta Grossa e do portal Agora. Ficamos muito felizes pela produção. O que mais lhe agradou no time do Brasil? O fato de ser um time que brigou na defesa ao ataque, do ataque à defesa, um ajudando o outro. Essa união foi o ponto vital para que o Brasil chegasse ao 3-1? Eu acho que a primeira hora ha sido uma hora com bom jogo, com bola, com trabalho coletivo sem bola. Depois creio que a equipe baixou um pouco o ritmo. A Croácia sabe jogar futebol muito bem, com bola. Tivemos mais problemas no final do jogo. Però eu acho que, em geral, o partido ha sido um bom jogo. Oi, Carlos, tudo bem? Parabéns pela vitória. Marcelo Marinho da Litoral News. A gente percebe que o teu time, na maioria dos jogos, inicia com 4 homens de muita mobilidade. Sim. Aqueles 4 homens que você fala que você vai utilizar. Sim. Mas no segundo tempo, por diversas ocasiões, você usa 2 mais espetados. Vezes 2, 9. Como é que você faz essa avaliação de quando usar e não usar? E se me permite, quais as diferenças que isso agrega para a equipe? Eu acho que os cambios han sido sobretudo para meter perna fresca no campo, Hendrick, Thiago, Martinelli e Ryan, porque a verdade é que na frente han trabalhado muito. Na segunda parte do segundo tempo estavam um pouco cansados, então não hemos cambiado o sistema, pero obviamente cambia a característica. Hendrick aproveitou que estava mais dentro para buscar o penalti e a assistência para Martinelli. Boa noite, Rafael Brasileiro, BFC Canarincast, parabéns pela vitória. Em um dos serviços você relata a sua relação com o Arrigo Sacchi, principalmente antes de vir para a Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo. Você teve a oportunidade de conversar com ele depois que assumiu o Brasil? Ele deu algum conselho sobre como se comportar na Copa do Mundo que você espera? Eu falo frequentemente com Arrigo Sacchi, um maestro para mim, então aproveito porque amanhã é seu aniversário, então muita felicidade para ele. Tá aí Carlo Ancelotti falando em entrevista coletiva lá em Orlando. Vamos comentar a entrevista, vamos continuar falando sobre seleção brasileira logo depois do intervalo. Voltamos já.
transmissão da Copa do Mundo FIFA 2026 no Sport TV é um oferecimento de XP. Aqui você tem 3 modelos de relacionamento para escolher o seu. Será que o Brasil ainda é essa Coca-Cola toda? Se liga nessa conta. Só os brasileiros tiveram a felicidade de comemorar 5 Copas do Mundo na FIFA. É tipo suar frio por 114 jogos e depois sorrir de alegria. É a confiança de mais de 200 milhões que já gritaram. Por 237 vezes. Porque só quem passou por 22 edições, 14 quartas, 8 semifinais e tantas finais tem a moral de fazer essa conta. O Brasil é essa Coca-Cola toda. Joga a bola. Se tem algo que eu aprendi nessa vida, é que tem coisas que já nascem para brilhar. Se destacam na multidão, têm gravidade própria, chamam a atenção por onde passam, deixando todo mundo em órbita. Tem presença inconfundível, porque são únicos. São simplesmente de outro nível. Chegou o Unité da Caoa Xangan. Design exclusivo, tecnologia de última geração e uma direção esportiva com potência, controle e um centro de gravidade que transforma desempenho em prazer ao dirigir. Novo Unité é outro nível. Welcome to the next level. Futebol 2026. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. Vamos continuar falando sobre seleção brasileira aqui. A gente estava pensando sobre casinhas, né, Ramon, aqui preenchidas hoje ou eventualmente deixadas ainda em aberto. Pensando na zaga, Léo Pereira ganhou ponto, você acha que o Léo Pereira concorre com quem? Porque o titular é o Gabriel Magalhães, né? A gente tem o Bremer e o Marquinhos pela direita, Gabriel, uma vaga, além do Danilo, que é o sobressalente. É isso, eu imagino que... Lembrando que o Militão, nessa teoria, é lateral, né? E o Everton. O Ancelotti tem priorizado um canhoto jogando pelo lado esquerdo. Isso me lembra aqui o Alex Ribeiro, né, que jogou com ele logo no início, e o Léo Pereira, que fez, na minha opinião, apesar de ter errado ali, a gente estava conversando aqui na questão do passe, que ele poderia ter evitado, né, se precipitou um pouco no passe e no posicionamento corporal no gol do Mbappé. Eu acho que ele fez um jogo justo contra a França. E hoje ele foi o jogador que mais tocou na bola. 76 passes, acertou 75, eu vou apenas um. Claro que o jogo se passou muito no pé dele, do Marquinhos, do Douglas Santos, mas ele inverteu bola, ele alongou bola, ele participou, ele construiu bastante pelo lado esquerdo. No intervalo do jogo, a gente mostra aquele mapa de calor e estava concentrado muito numa zona que ele joga muito quando o Brasil estava atacando, né? Que é naquela, perto da linha do meio campo, na parte esquerda ali, muito pela construção que fez o Léo Pereira. Ele se coloca, né, à disposição como uma grande opção para ser esse zagueiro canhoto, a ser a opção do Gabriel Magalhães, a ver o que vai priorizar o Ancelotti. Mas aí pensando, a gente tem o Militão de lateral direito e o Wesley. Isso. Mas como nós assumimos Douglas Santos no lateral esquerdo, e aí o Alexandre, que eu acho que tem uma interrogação física, né? Esse é um ponto. Esse é um ponto. Marquinhos, Danilo, Gabriel Magalhães, imagina o Bremer. Ribeiro concorrendo com o Léo Pereira. É o que falta, fecha 9 defensores. O Murilo, de repente, que não foi convocado nenhuma vez, né? Porque também mas é difícil aparecer agora, né? Vamos pra frente então ali. São 5 vagas, né, no meio campo, pelo que ele disse que são 9 defensores e 9 atacantes. Então temos Casemiro, Bruno Guimarães. Eu acho que o Danilo ganhou. À frente do Andrei Santos. Pra mim ganhou também. Eu acho que o Danilo tá à frente nessa vaga. Acho que o Fabinho seria o menos por desempenho, mais por característica. Isso. E aí o quinto homem, que pode ser Paquetá, pode ser Sara, né? Embora pode tenha ser Sara, jogado o fato de ter entrado hoje, não ter entrado hoje, não sei se é porque ele quis usar todo mundo ou porque ele não se empolgou tanto, embora eu acho que seja um ótimo jogador. Ou eventualmente Neymar. Não sei se eventualmente Neymar entra aí ou vai ser um atacante a menos. Aí a gente vai precisar entender. Mas acho que a disputa está aí. Depois acho que na frente, para compor os 9, é o que a gente já conversou. Acho que Estevão vai, acho que Luiz Henrique vai, Matheus Cunha vai, Rafinha vai, Vinícius Júnior vai, Martinelli vai, aí são 6. Eu imagino que o João Pedro
Vá, 7. Aí, pra mim, fica faltando um atacante mais móvel e um atacante de área. O atacante de área, acho que o Igor Thiago ganhou ponto. O Rafinha já? Já. E o atacante mais móvel, o Hendrick, que me parece, embora o discurso do Ancelotti outro dia, na véspera do jogo, desse a entender que ele pensava nele como um olhar de futuro, mas assim, eu não vejo muito o que esperar mais. Parece um jogador pronto para entrar no grupo da seleção e participar em jogos da Copa pela personalidade que tem, inclusive em jogos importantes. Ele é anarco que assim, as participações importantes não foram contra quaisquer adversários, né? Ele jogou bem contra a Espanha, contra a Inglaterra, agora contra a Croácia. É aquele jogador meio anárquico, você pode esperar qualquer coisa, porque ele é muito forte, tem um chute muito potente, né? E é importante ter um jogador assim, né, Ramon? De repente, para mudar um jogo que tá meio na mesmice ali, né? E ele pode jogar, ele é um coringa, ele pode jogar aberto, como vem jogando no Lyon, né? Da versão direita, vindo para dentro, ele pode ser esse cara ali com uma dupla, pode vir gerar jogo por dentro, porque ele tem força para sustentar esse tipo de marcação. E tem estrela, ele entra, um pênalti, pra mim foi pênalti, porque há um toque na perna esquerda, desequilibra. Tô no outro lado, eu não consegui ver muito esse pênalti. Mas eu acho importante ter um jogador que tem essa estrela, esse peso na Copa do Mundo, que é o Hendrick. Eu convocaria ele. Olha, dava pra falar mais 1 hora aqui nesse troca 3 horas hoje, porque tem muito assunto, mas terminou o programa, falaremos mais sobre Copa do Mundo. Última vaga da Copa, vem agora. Exatamente, será decidido agora entre Bolívia e Iraque. A Natália Lara e o Carlos Eduardo Lino chegam agora para essa transmissão. Tudo bem, Natália? Boa noite. Oi, Diniz, Mansur, Ramon, bom descanso para vocês, porque olha, o clima já é esse, ó. Para essa grande decisão entre Iraque e Bolívia, a última vaga para a Copa do Mundo FIFA de 2026. A partida será disputada em Monterrey, no México, e caravanas de bolivianos para acompanhar de pertinho a chance de ver a Bolívia voltar para a Copa depois de 32 anos. E quem sabe o Iraque, 40 anos depois, também volta à Copa do Mundo. Bom, isso é papo para daqui a pouco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para contar essa história. Tá no coração, tá no Sport TV? Ei, olha pro seu banco. Agora volta aqui. É assim que você se sente. Ei, vai pra gringa! Chega de atrás! Vai de Wise, sua conta é global. Paguei mais de 40 moedas com taxas bem menores que isso daí. Quem sabe, a de Wise. A Dialga Engenharia apresenta um novo marco, Landmark Santa Cruz. Um projeto imponente com mais de 5.000 metros quadrados de terreno, onde cada detalhe foi pensado para o seu conforto. Gerador, depósito privativo e 2 vagas determinadas. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Apartamentos diferenciados, com plantas amplas e corredores largos. Landmark Santa Cruz. Lazer memorável no projeto mais imponente do Alto do Ipiranga. Acreditar é o primeiro passo para crescer. E no setor energético é bom contar com quem está há 50 anos no mundo e 30 no Brasil. Eu tenho autonomia para escolher e negociar o mercado livre de energia. Eu tenho previsibilidade e economia no meu custo de energia contratado. E nós ajudamos a sua empresa a fazer a melhor escolha e economizar nos custos de energia. Ligue com a gente. Nós somos a EDP. BBB no Globoplay. 12 câmeras ao vivo por 24 horas. E agora tem votação na plataforma. Além de conteúdos exclusivos para você acompanhar tudo.
Em uma localização desejada, próximo ao Clube Juventus, nasce o Gran Diálogo Parque da Moca, um projeto ícone da Diálogo Engenharia, com diferenciais para garantir seu conforto e exclusividade. 2 vagas determinadas e gerador de energia que atende apartamentos e áreas comuns, condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Apartamentos espaçosos com conforto em cada detalhe. Gran Diálogo Parque da Moca, imponência e lazer em uma localização desejada e exclusiva. O sol da Claro tá sempre na sua, até quando o sol se põe. A Claro é parceira do projeto Abrigo Amigo. Centenas de abrigos de ônibus para fazer companhia às mulheres que se sentem inseguras na espera do transporte público. Cada ligação é uma chance de mudar uma história. A Claro acredita que conexão também é cuidado e que tecnologia e empatia podem transformar vidas. Vem pelo sol. Vai ser impossível não amar. Foi pra nuca, plá, foi pro abraço. UFC BJJ no combate. A gente se vê na batalha. Essa tem cara de que vai ficar toda marcada e não segura nada. Eu sei o que você tá pensando. Eu uso Tenapentes Mulher, eu me sinto bem segura. Ela absorve muito rápido e é discreta. Seja você mesma, com Tena. Eu ouço gente me chamar de Raimundos, de Rodolfo de Raimundos, até hoje. Eram 4 personalidades muito fortes. Todo mundo competia. Banda tem que ser amigos de infância pra você. Chamei os caras pra dentro da sala e falei, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Foi um caos. Voltamos e para ficar com a última vaga para a Copa do Mundo de 2026. E eu tenho certeza que tem gente que passou o dia inteiro no Sport TV hoje acompanhando todos os jogos, todas as definições, aquele drama que foi entre Bósnia e Herzegovina e Itália, depois entre República do Congo e Jamaica, entre tantos jogos amistosos que tivemos nesse dia de hoje. Imagens do estádio BBVA em Monterrey, no México.